Bem, boa noite, vamos começar a aula. E o tema da aula de hoje continua sendo a mineração, a economia da mineração. É a última aula sobre a economia da mineração. Assim como eu me alonguei na economia do açúcar, a da mineração serei bastante econômico, serão só 2 aulas. E os capítulos indicados para a aula de hoje são esses capítulos 13, 14 e 15. Certo? E aí a bibliografia que eu já venho apresentando há algumas aulas, e só vou chamar a atenção que é a bibliografia até a data da prova. Vou começar retomando alguns pontos da aula passada, na qual nós discutimos o processo da descoberta do ouro em Minas Gerais, o incentivo da coroa portuguesa que transformou o bandeirantismo de preação num bandeirantismo de exploração e que foi coroada de sucesso, tanto que por volta de 1692, 93 ou 94 se descobriu o ouro nas Gerais. Comparativamente à América Espanhola, quer dizer, aqui se demorou quase 2 séculos para se descobrir metais. E uma coisa que se discute em torno desse momento da descoberta é os fatores que teriam feito com que demorasse tanto para se descobrir o ouro no Brasil. Isso foi um ponto que nós vimos na aula passada. E outro ponto foi as consequências da descoberta das minas numa região até então inexplorada, de acesso muito restrito, já que praticamente só os bandeirantes tinham passado por essa região, mas que, com a divulgação da notícia, provocou um intenso afluxo populacional, motivado por diferentes fatores, como a ganância, a pobreza econômica do reino e da colônia, a forma de ocorrência do ouro, o ouro aluvional, que permite uma exploração com recursos bastante simples, né, o que permite que pessoas de pequenas posses também se dediquem a essa atividade, e a atuação dessas pequenas pessoas de poucas posses na atividade foi facilitada pela própria legislação que a coroa portuguesa baixou logo no início do século XVIII, que não fechou a atividade para os grandes capitais, ou cardenais, como se diz na época. Isso é o que basicamente a gente tinha visto até o final da aula passada. Alguém tem alguma dúvida, algum ponto que não tenha entendido? Então vou retomar, vou dar continuidade ao raciocínio que vinha sendo desenvolvido. O meu objetivo, todos esses eu vou falar durante um vídeo, tratando de diferentes aspectos da mineração, o que eu estou, no fundo, querendo passar para vocês é a ideia de que a mineração, mais do que a atividade açucareira, ela criou um mercado interno que poderia ter dinamizado fortemente as atividades da colônia. Quando a gente diz dinamizado fortemente, vamos dizer assim, ter desenvolvido principalmente uma atividade manufatureira na colônia. E com isso promovido uma mudança na estrutura produtiva que era, vamos dizer assim, quase que exclusivamente exportadora. Ela teria propiciado o desenvolvimento de uma atividade voltada para o mercado interno importante. Essa é a ideia que eu estarei tentando desenvolver. Então, quando eu falo que tem um forte crescimento populacional, o que eu estou querendo dizer é que vai se constituindo numericamente, vamos dizer assim, um conjunto de pessoas que podem ser consumidoras. Tá certo? Claro que para ser consumidor precisa muito mais do que simplesmente pessoas. Precisa ter poder aquisitivo. Então, por isso que a construção vai sendo feita lentamente. Ok? Então,
A humanidade conheceu vários momentos de descoberta do ouro. Assim como tem o ouro, o tesouro espanhol, que é uma mistura de ouro com prata, principalmente a prata, isso no fins do século XVI, primeira metade do século XVII. O outro grande momento na história da humanidade, de descoberta de metais, quando a gente fala humanidade, como a gente é europeia-centrista, a gente só está olhando para o Ocidente. Tá? No século seguinte, no século XVIII, a grande descoberta é o ouro brasileiro. E no século XIX, a grande descoberta é o ouro da Califórnia e o ouro da Austrália. São as duas grandes descobertas. Mas assim, a humanidade tem esses momentos em que ela muda o estoque de ouro. Em quase todos esses momentos, há uma grande afluência de pessoas para a região de mineração. Certo? No caso do Brasil, do século XVIII, não foi diferente. Atraiu principalmente populações livres, embora também a população escrava, ela também tenha aumentado significativamente. Em termos da população livre, em 1600, computavam-se 30 mil pessoas no território brasileiro. Quando a gente diz livres, a gente está se referindo à população branca de origem europeia. Em 1700, isso é, durante o período da economia açucareira, esses 100 anos da economia açucareira, essa população pouco mais do que triplicou. Certo? Se a mesma taxa fosse mantida no século XVIII, ela chegaria a 300 mil, ou 330 mil aproximadamente. Porém, ela passou de 1 milhão. Certo? Então, houve um grande afluxo de pessoas para o território brasileiro e esse afluxo ele foi acompanhado, embora não esteja lá o número de africanos, mas a gente pode ver por esse número total de população, né, o que sugere que no século XVIII passou para 900, quer dizer, a variação percentual que foi de 200% aqui passou para 983 e a de população europeia foi de 900. Quer dizer, a população escrava cresceu um pouquinho mais. Certo? Segundo os dados do Furtado, sem a imigração, a população brasileira em 1800 ela seria um pouco mais de 300 mil que eu mencionei. O que leva a concluir que a contribuição da imigração, que é fundamentalmente a imigração portuguesa, foi da ordem de 700 mil no século XVIII. Isso era uma grande mudança, vamos dizer assim, na forma como o conjunto ou a população portuguesa via o território brasileiro. Tá? Até então, antes da descoberta do ouro, o Brasil era um local onde basicamente vinham as pessoas ou com grande capital para se dedicar à atividade de engenho, ou vinham como desterrado, né, para cumprir pena no território brasileiro. Quer dizer, vinha forçado para o território brasileiro. Com a descoberta do ouro, da forma como o ouro acontecia e com a liberalidade da coroa portuguesa, vamos dizer assim, a imigração espontânea para o Brasil aumentou muito. A gente vai usar esse raciocínio posteriormente, quando a gente vai falando da imigração para a cafeicultura no século XIX, mas eu vou desenvolver esse raciocínio até um certo ponto agora. Quando você estuda fluxos migratórios, fenômenos de deslocamento de população, os demógrafos se valem de dois tipos de argumento. Eles vão ver os fatores de expulsão daquela população, que explicaria por que essa população teve que sair. E o segundo conjunto de fatores que eles utilizam são os fatores de atração. Então, que explicam por que aquela população se dirigiu para aquele lugar. Certo? Olhando essa contribuição de 700 mil pessoas
O que você percebe é que, neste caso, atuaram os dois fatores, tanto fatores de expulsão como fatores de atração. Do lado dos fatores de expulsão, a pobreza de Portugal na segunda metade do século XVII. Pobreza essa relacionada com o declínio do comércio de açúcar e que tem um forte impacto na economia portuguesa. Como fator de atração, o ouro no Brasil, certo? E vai canalizar então essa população para a região da Gerais. Com esse fluxo intenso de pessoas, segundo Furtado, pela primeira vez a população branca livre começa a ser a maioria da população brasileira. Até então, a maioria da população brasileira era na condição de escravo, seja índio, seja negro. A partir do século XVIII, a população livre tem um percentual ligeiramente acima, né, de 51%. Ligeiramente acima da metade, na ordem de 50%. Bem, as consequências desse afluxo populacional foram de variada ordem. No curto prazo, quer dizer, de imediato, o que houve foi uma crise de abastecimento. Uma forte crise de abastecimento. Vocês imaginam, era uma região, como eu disse, inexplorada, não tinha nem vias de acesso, não tinha nenhum sistema organizado de abastecimento daquele enxame de população que se concentrava na zona da mineração, o que vai gerar uma crise de escassez de gênero de subsistência. O próprio Antonil, que eu li um fragmento nas aulas passadas, que publicou o livro dele em 1711, mas que se acredita passou por essa região das Gerais por volta de 1703, ele relata situações assim de extrema fome que abatia essa região, de pessoas com pepitas de ouro tentando comprar alguma coisa para sobreviver, né, algum alimento, mas que mesmo assim acabavam morrendo com as pepitas de ouro na mão. E isso gerava uma situação de preço muito alto, uma situação de carestia muito alta na região das Gerais. Só para fazer organizar o argumento, eu peguei alguns dados do Antonil que diz o seguinte: 60 espigas de milho em 1703 podiam ser compradas somente por 11, desde que se tivesse 11 gramas de ouro. Se a gente pensar, claro que a comparação não é muito boa, mas aquele preço que eu dei na aula passada de R$100 o grama de ouro, que é a cotação, o Santander paga até mais carinho, mas daria R$1.100 por 60 espigas de ouro. R$1.100 seria o preço também de uma galinha, segundo o Antonil, e um boi, 360 gramas de ouro. E o que é mais absurdo é o cavalo, um bom cavalo andador, que, aliás, cavalo andador nas minas não serve para nada, porque no Brasil não dá para acabar. Quem conhece as zonas de mineração, não dá para andar cavalo nas zonas. Ouro preto, então, nem pensar. Né? Mas mesmo assim custava quase 1 quilo de ouro. Então, os preços, isso em 1703, quer dizer, no começo, a carestia era muito forte na região das Gerais. Essa situação, ela persistiu por uma razão muito simples. O ouro, mesmo em pó, ou mesmo em pequenos grãos, né, ele é imediatamente moeda. Esse que é a questão. Né? As pessoas aceitam aquilo como moeda, quer dizer, ele tem poder liberatório. Quer dizer, se você vai num lugar que oferece o ouro, a pessoa aceita aquilo em pagamento. Isso faz com que ela funcione como moeda. O
que significava que era uma região com alto índice de liquidez, quer dizer, tem uma oferta monetária extremamente elevada, o que vai fazer desta região, quer dizer, com que os preços praticados nessa região sempre fossem maiores do que qualquer outra região do Brasil. O que vai criar um mercado regional na zona de mineração extremamente atraente para as outras regiões que têm um potencial de produzir gêneros demandado pelas gerais. E isso vai, à medida que as outras áreas mais distantes, fora do eixo, fora da zona, do núcleo da mineração, vamos dizer, se especializam no abastecimento das regiões das gerais, vai se criando um circuito econômico dentro da colônia, um processo de integração das várias regiões. Vocês lembram que na zona açucareira, basicamente o único sistema de troca que havia era entre a atividade criatória, que era ligada, encostada na zona açucareira, e todo o circuito ficava confinado a essa região nordestina. A integração econômica promovida pela mineração, ela vai ser mais ampla do que isso. Vai ajudar bastante nesse processo o próprio processo de urbanização das zonas de mineração. Como eu disse, ao ser descoberto o ouro nessa região, ela era praticamente desconhecida. No final da década de 1690, a localidade tinha apenas alguns aglomerados, porém, já na segunda década do século XVIII, na década de 1710 em diante, a localidade já tem 14 vilas oficiais, quer dizer, 14 municípios, 14 câmaras municipais reconhecidas, e que a igreja, né, reconhece como sendo paróquias. A instância administrativa no âmbito do Estado é vila, que hoje nós chamamos de município, e a igreja, na jurisdição da igreja, são as paróquias, né, que ela vai reconhecer. E além disso, a cidade rapidamente vai construindo vários povoados que nos anos seguintes serão emancipadas à condição de vilas. A mais portentosa dessas vilas que vai surgir é Vila Rica, hoje Ouro Preto, que está encravado, vamos dizer assim, no coração da área de mineração. E era uma cidade, vamos dizer assim, impressionante pelo seu acelerado crescimento que ela teve. Ela, no auge dela, ela chegou a comportar 100 mil pessoas. Vocês viram que eu falei de Potosí com 150 mil, já era a segunda cidade do Ocidente, um século antes. Mas Ouro Preto, quer dizer, encravado naquele sertão, naquele fim de mundo, com 100 mil pessoas, era uma coisa extremamente impressionante, e ela vai rapidamente rivalizar com aquela que no momento eram as duas principais cidades da América colonial, que era Salvador, que era a capital do Estado do Brasil, e Rio de Janeiro, que era o principal porto no sul desse estado. E que vai ganhar mais importância ainda com o descobrimento da região das Gerais. Então, Vila Rica era o centro da administração, toda a administração do ouro e do Estado português que se fazia presente na zona de mineração estava sediado em Ouro Preto. Ouro Preto tinha a principal casa de fundição, que significava a principal casa de arrecadação do quinto, que é o imposto que se cobra sobre a produção do ouro, e toda a milícia, todas as guardas estavam sediadas em Ouro Preto. A única que não estava, a única instituição que não estava sediada em Ouro Preto, mas estava na cidade vizinha, que é Mariana, era a Igreja Católica, cuja sede do bispado estava em Mariana. Além disso, Vila Rica era o principal centro de comércio e de serviços de toda a região da mineração. Então, nessa localidade, você encontrava, vamos dizer, comércio, ramos de comércio, ramos de serviço, que
só existia naquela região. Alguns tipos de comércio, alguns tipos de serviço, eles, as atividades econômicas, elas têm raios de atuação. Então, é mais ou menos, quando a gente fala assim, tem uma rede hierarquizada de cidades, significa que as cidades que ocupam o posto mais elevado nessa hierarquia, elas abrigam um maior número de atividades com raios de ação maior. Elas precisam ter uma escala que uma vila pequena não comporta. Então, vou dar um exemplo absurdo. Um comércio de aparelhos ortopédicos, você não vai ter numa cidade de 5.000 pessoas, mas numa cidade de 100.000 pessoas você vai ter. É claro que não é o caso de Ouro Preto, mas só para dar uma ideia do tipo de atividade que concentrava em Ouro Preto. Era uma cidade, como ela envelhecimento muito rápido, era uma cidade extremamente luxuosa, né? Os casarões estão lá para mostrar, né? Aqueles casarões com beiras várias, para mostrar o nível de riqueza das pessoas que habitavam. Eram pessoas ricas, que faziam questão de mostrar que elas eram ricas. Uma coisa bom, a primeira vez que eu fui para Ouro Preto foi uma coisa que até me chamou a atenção, que eu entrei na Ouro Preto são duas paróquias juntas. Então, uma é a Nossa Senhora do Pilar, que é esse altar que apareceu na abertura dessa aula, essa paróquia, e a outra é uma paróquia de Antônio Dias, que fica mais para baixo. Duas paróquias formam a Quando eu fui nessa paróquia de Antônio Dias, uma coisa que chamou a atenção, comecei a olhar aqui e falei, isso aqui está parecendo coisa chinesa. Aquelas casas com aqueles telhadinhos meio viradinhos, assim, que parece um pagode chinês. Eu falei, isso aqui parece chinês. Depois, conversando com as pessoas, eu falei, mas é chinês. Só que esse biombo que tem, assim, separando dentro da igreja, você vai encontrar biombo, aqueles biombos eram chineses. Então, vocês terem uma ideia do, vamos dizer assim, do tipo de produto que se consumia na região. Ela era, assim, não é que dizer globalizada, é uma coisa meio vulgar hoje em dia, mas era uma cidade com poder de consumo muito alto. Como ela tinha uma grande gama de comércio e serviço, ela tinha uma estrutura ocupacional bastante diversificada, e essa estrutura ocupacional, ela oferecia uma grande mobilidade social. Tradicionalmente, principalmente no caso dos ofícios, né, das artes e dos ofícios, o Brasil colonial, ele seguia mais ou menos aquele padrão ainda medieval, aquele padrão gremial das corporações de ofício. Então você tinha o mestre carpinteiro, o mestre sapateiro, o mestre ferreiro, esse tipo de coisa. Quando você pega Ouro Preto, você já pega uma estrutura mais modernizada. Essas ocupações que eram, vamos dizer, prerrogativa das pessoas brancas e livres, surpreendentemente em Ouro Preto você vai encontrar pessoas negras exercendo essas ocupações. Um dos casos mais emblemáticos dessa mobilidade social de Ouro Preto, né, era um negro relojoeiro, por exemplo, que é uma coisa muito rara. Né? Quer dizer, a relojoaria, você imagina no século XVIII, ela era quase como vamos dizer, um profissional de TI hoje em dia. Né? Que era uma das coisas mais sofisticadas que tinha, era a relojoaria, que é uma coisa assim muito fina para você mexer com a relojoaria. Você precisa ter além do conhecimento, que não é difundido, você tem que ter uma capacidade motora fina muito desenvolvida. E que, se você pensar no negro como sendo aquela mão de obra que é pura força para fazer o trabalho mais rústico possível, então, nessa escala, ele estava no ápice do refinamento em termos da habilidade física, vamos dizer assim. Tá? O que mostrava que a mobilidade social do Ouro Preto era bastante desenvolvida. Isso sem contar as ordens, as irmandades que haviam, né? Essas irmandades de homens de cor. Quem conhece Ouro Preto, ou as cidades da região, que isso não é exclusivo de Ouro Preto, as irmandades de negros, são com as igrejas também igualmente ornamentadas, paramentadas e muito ricas.
termos da capacidade dessa atividade de dinamizar outras atividades econômicas, né, o que se percebe é que a mineração, o potencial que ela tinha era bastante elevado. Por um lado, porque a atividade de mineração, ela não é uma atividade fixa. Né? O ouro de aluvião, ele tem essa característica, ele tem uma alta produtividade nos primeiros momentos de exploração, mas rapidamente a sua produtividade vai decaindo e a tendência, principalmente de quem tem muita escravaria, é rapidamente se deslocar para uma outra área inexplorada para justamente pegar esse momento de maior produtividade da extração. O que a torna uma empresa com grande mobilidade espacial, né? E à medida que você vai trocando dentro desse critério de sempre estar explorando áreas inexploradas, é uma atividade que oferece altas taxas de lucratividade. E em contrapartida dessa situação, as pessoas que se dedicam a essa atividade, elas tendem a se concentrar todo o seu esforço, todos os seus recursos na atividade de mineração. Tudo mais que ela precisa, ela tende a demandar de outros produtores, outras regiões, eventualmente. Então, o que eu estou querendo dizer é que ela tende a aprofundar a divisão do trabalho. Ela se especializa e, com isso, ela vai promover a especialização de outras regiões ou outros trabalhadores. Essa tendência, que já está associada, vamos dizer assim, a uma característica econômica da própria atividade, ela foi reforçada por medidas tomadas pela coroa portuguesa que proibiu o desenvolvimento de alguns tipos de atividade na zona de mineração. Quer dizer, a zona de mineração, em linhas gerais, no entendimento da coroa portuguesa, ela deveria se especializar na extração do ouro. Tudo mais que ela consumisse, ela deveria vir de outras regiões. Quer dizer, claro, o interesse da coroa nesse momento era aquela velha ideia, já foi mencionado, quer dizer, obter a maior quantidade de ouro no menor prazo de tempo possível. Portanto, os braços disponíveis na área de mineração deveriam se concentrar na extração do ouro. Certo? Entre as atividades que ela restringia na zona de mineração, estava a produção de açúcar, embora quem conhece, bom, até dá porque mineiro gosta de garapa, né? Também tem isso, mas dá cana, mas não dá cana suficiente para fazer produção de açúcar. Né? Mas de qualquer maneira, era proibido produzir açúcar nos perímetros de mineração. O fabrico do aguardente era proibido fazer nessa região, embora a zona de mineração fosse uma consumidora, quer dizer, per capita é uma zona de alto consumo de aguardente, até pela própria natureza da atividade. Quer dizer, durante uma boa parte do ano, o trabalhador trabalha mergulhado não, com uma parte do corpo dentro d'água, né? E no inverno essas áreas são muito frias, então a cachaça serve justamente para amenizar um pouco as agruras do trabalho. Nessa região também era proibido o plantio do tabaco e também era proibido a criação de moares. Então, isso vai fazer com que esses produtos eles tenham que vir de outras regiões. E essas características, essas restrições, vão se somar a outras que já foram mencionadas. Então, como por exemplo, ela tem alto índice de urbanização, muitas coisas, a troca entre área agrícola e núcleo urbano, ela é mais intensa. Só um parênteses, essa questão dos núcleos urbanos. Na zona de açúcar, você não tem grandes cidades. Você tinha como cidades importantes Salvador e Recife. Salvador porque era a sede do governo geral do Brasil e Recife porque foi a sede do governo holandês enquanto esteve aqui. Né? Mas não há,
Quer dizer, como no caso das Gerais, eu acho que vocês nunca foram para o Nordeste e fizeram o circuito da economia açucareira, que é um rosário de cidade. Mas, no entanto, você faz o circuito da mineração. Quando você vai para Minas, você faz o circuito da mineração. Você tem um monte de cidade que você pode fazer esse percurso. Na economia do açúcar, você não tem nada parecido com isso. E as áreas urbanas, elas têm certas restrições de produção. Ainda que sejam cidades em que você conseguir até criar porco no quintal, você tem uma pequena horta, essa coisa toda, mas o grosso do consumo de produtos agrícolas, ela não pode ser produzida no meio urbano, então ela teria que vir de alguma outra localidade. Essas características como essas somavam-se a restrições que a própria coroa impunha a açúcares de mineração. E tudo isso fazia com que essas zonas de mineração fossem ponto de irradiação de benefícios para outras regiões da coroa. Então vamos ver agora quais são as regiões que vão ser mais beneficiadas com essa economia. Professor, eu ainda não entendi o raciocínio que você fez para associar a carestia persistente com o fato do ouro ser moeda imediata. É uma mini inflação em relação ao resto do país? Excesso de ouro naquele local, baixa o preço, o poder de compra do ouro, e isso empurra as regiões que não têm ouro a exportar mercadoria para a região das minas. Você pode fazer esse raciocínio de uma maneira bem simples. Você conhece a equação quantitativa da moeda. Então, quando você aumenta muito a oferta de moeda, mas não aumenta a oferta de bens na mesma taxa que você aumentou a oferta de moeda, só tem dois ajustes possíveis. Certo? Ou você tem um processo de entesouramento acelerado, isso é, você diminui a velocidade de circulação da moeda, tá certo? Ou o segundo ajuste, que é o mais comum, porque em economia a gente se supõe que a velocidade de circulação da moeda é constante no tempo. Então, o ajuste que vai dar é no preço. Então, é o equilíbrio entre a quantidade de moeda e a quantidade de bens. É por aí que vai acontecer. Certo? Como lá sempre tem um índice de liquidez maior do que qualquer outra região, os preços lá sempre vão ser mais altos do que qualquer outra região, o que vai estimular as outras regiões a se especializarem no abastecimento daquelas regiões mineiras. Por isso o raciocínio que eu fiz. Tá? E agora eu vou detalhar um pouco quais são essas regiões e que tipo de produto essas regiões estão oferecendo. Um dos casos mais notáveis é a economia criatória do Sul. Quando a gente fala sul, é sul de São Paulo. Então pega desde São Paulo até Curitiba. Curitiba é uma região de campos de criação, né? Tanto que na época se chama Campos de Curitiba, que abaixo de Curitiba vai até Viamão, que era uma localidade que hoje fica assim na Grande Porto Alegre. Ela faz parte da Grande Porto Alegre, já que Porto Alegre não existia nesse momento. A cidade importante é realmente Viamão. Então é essa área, né? E principalmente o extremo sul, que era uma área que vivia numa economia bastante incipiente, que obtinha moeda graças à exportação precária de couro, mas que é uma exportação que não consegue, vamos dizer assim, fazer frente à concorrência da região do Prata, que também é especializada nessa atividade. Né? Quer dizer, o gado do Rio Grande do Sul não consegue concorrer com a Argentina, esse que é o grande problema. E com o aparecimento da mineração, ela vai se viabilizar economicamente, se especializando na produção de dois tipos de produto. Uma, que é a própria mula, e a outra, que é o charque, que é derivado do bovino. Então, no fundo, é a pecuária, né, que vai se desenvolver nessa região. No caso da mula, é uma atividade eu acho tão chulo dizer assim, é interessante, porque a história é interessante, é qualquer coisa. Justificado pela minha pobreza de vocabulário de hoje, é uma atividade interessante, pior que interessante, é curiosa,
historiador, você falar que é uma coisa curiosa, o historiador vai te olhar com uma cara assim, curiosa. Porque a mula, quer dizer, ela não é, a mula não se reproduz. Ela é um híbrido e o que o Sul se especializava? Ele exportava a mula para a região das Gerais, durante a vida útil dela ela está lá, mas assim que ela morria, então, periodicamente, o Sul, é como escravo, ela periodicamente tinha que ficar mandando o rebanho de muares para a região das Gerais, já que as vias de acesso, quer dizer, a forma mais viável de transporte nessa região é o lombo de mula. Já que, aliás, até o século XIX, o Brasil não conhece a rota, praticamente. Não há leito carroçado no Brasil, então a forma de transporte por excelência é lombo de mula. E eles guardam, os criadores de mula, vocês sabem, eles guardam ansiosamente o animal que se cruza com a égua, que eu nunca sei qual é, que eu não sei se é o burro, sei lá qual é. Não, o burro é o masculino da mula, é o jumento. O jumento. Aqui no Brasil ele vinha daquela região ali da fronteira ali com a Argentina, Uruguai, e que os historiadores dizem que na verdade a região que criava era o Chaco, na verdade é dessa região que vem esse animal que eles cruzavam com as éguas. E é nessa atividade, uma dos pilares da atividade econômica dessa região sul. E a outra é a produção do charque, né? Então, quando vai exportar esses animais, essas mulas para a região, o gado já sai carregado com o charque que é produzido na região. Então, nesse momento, com o desenvolvimento das Minas Gerais, nas Gerais, no sul você vai ver um aparecimento das estâncias, tá? Que são essas fazendas que se especializam nesses dois produtos. E que transita, faz esse caminho aqui, né, até chegar, você vê que ela não é pelo litoral, é um caminho do interior, ele vem por dentro, né, atravessa o atual estado de Santa Catarina e no Paraná, até chegar nessa região de Sorocaba. Sorocaba, essa região de Itapetininga, Tararé, Itapetininga, Sorocaba, são todas cidades que estão nessa rota do caminho de Viamão. Sorocaba era o grande entreposto de comercialização desses animais. As feiras, a origem dessa cidade, inclusive, é essa feira que tinha lá na região de Sorocaba. Esses animais comercializados em Sorocaba, eles vinham para São Paulo, e de São Paulo eles faziam aquele caminho conhecido de ir pela serra, pelo vale do Rio Paraíba do Sul, tá? Transpondo a Serra da Mantiqueira, lá naquela falha da garganta do Itaú. Alguém já fez esse caminho? Já foi para Caxambu por essa? Vocês vão ficar parando de só em Lollapalooza? Mas fica no Brasil, você fica até cheio da aula. Quem foi para essa região vê que ainda hoje, para você ir de carro, é muito difícil, é muito alto para você. A gente fala que é uma falha na cordilheira, mas não quer dizer que ela é baixinha. Você vai subir muito para conseguir transpor a Serra da Mantiqueira. E aí dá para entender por que só a mula vai conseguir fazer esse caminho. Bem, além da economia do sul, outras regiões que vão ser beneficiadas é a própria Vila de São Paulo, que é o ponto de convergência. São Paulo tem uma posição muito estratégica, né? Ela é, vamos dizer assim, ela está bem encaixada no Planalto, ela é um ponto de radiação importante. E no caso das Gerais, ela era a passagem obrigatória de todo gado que vindo do sul ia em direção à região das Gerais. E com isso a cidade acaba também se especializando em ser um ponto de engorda de animais, vindo da feira de Sorocaba. Outra região que vai se beneficiar, mas não com a produção de açúcar necessariamente, é a Bahia com a produção de tabaco. Tabaco que é uma mercadoria importante no tráfico de escravos.
as áreas açucareiras em geral pelo fornecimento de açúcar e de aguardente, e ao longo de todos os caminhos que ligam com a região das Gerais, também há uma dinamização da economia em torno dos ranchos e pousos que vão sendo criados nesses caminhos, né? Andava-se, por exemplo, para ir de São Paulo até as Gerais, saindo da vila de São Paulo, o percurso demorava mais ou menos 2 meses. Claro que, né, você saía com aquela manada de animais, tinha que ter os pousos, tanto para descanso dos animais, como para a população que caminhava junto com eles. E é em torno desses pousos que vão começar a desenvolver pequenos armazéns, pequenas pousadas, cultura de milho para consumo dos animais. E são essas atividades que vão florescendo ao longo desses caminhos. O caminho mais importante, como eu mencionei, é esse que sai de São Paulo, transpõe a Serra da Mantiqueira na Garganta do Embaú e, em Minas Gerais, em território mineiro, na Serra da Itatiaia, se bifurca em 2 caminhos. Uma que vai em direção ao Ribeirão do Carmo, onde está Ouro Preto, e outra que vai em direção do Rio das Velhas. E esse caminho, saindo de São Paulo e até a zona da mineração, que eu disse que demora 2 meses para ser percorrido. É um caminho extremamente longo e difícil de ser realizado. É o primeiro caminho, quer dizer, é o caminho velho de São Paulo, a região das Gerais. Esse é o percurso que os bandeirantes faziam. Eles não andam muito, para demorar 2 meses não é um percurso. Eles não andam durante todo o dia. A prática dos bandeirantes é andar durante meio período. Em geral, eles andam pela manhã e à tarde eles usam já para fazer a clareira onde eles vão passar a noite, então eles vão montar as tendas, descansar, tapear o animal, aquela coisa toda, que eles caminham apenas meio período. Só para vocês terem uma ideia do que se anda durante um dia nessas caminhadas, o Antônio descreve em detalhes esse caminho aqui. E ele diz que no primeiro dia, o primeiro pouso desses bandeirantes que saíram da vila de São Paulo é a Penha, que para mim é fim de mundo, mas eu sei que é perto, porque pega a Radial Leste e você vai cair lá na Penha, quando cai. Cai na Penha. Mas só para vocês terem uma ideia da distância que se percorre durante um dia. Mais ou menos isso. Por isso que demora 2 meses. O segundo caminho que tinha, que é um caminho que foi sendo descoberto posteriormente, ele partia do Rio de Janeiro, tinha uma parte marítima que ia até Paraty, de Paraty meio que subindo de 4 na Serra do assim, engatinhando, chegava até Taubaté, de Taubaté pegava o velho caminho paulista e ia em direção a Gerais. Esse caminho era um pouco mais curto, segundo Antônio, demorava 43 dias. E por fim, o caminho que vai ser o caminho mais utilizado, que é o caminho novo, que foi absolutamente terrestre. A grande preocupação da coroa portuguesa era ter um caminho terrestre. Porque à medida que foi se consolidando, vamos dizer, a coroa já tinha recebido várias informações de que tinha achado ouro, mas à medida que as Gerais foram confirmando que realmente era uma zona aurífera importante, que havia uma produção de ouro substancial, a coroa começou a ficar preocupada, até porque o ouro em si, o caminho mais normal, mais comum, mais usual antes desse caminho terrestre, era chegar até mais ou menos a altura de Taubaté e caminhar em direção à Ilha Grande para aflorar lá na cidade de Paraty. Paraty chegou a ser várias vezes atacado por embarcações piratas, justamente porque, claro que os piratas também sabiam que o ouro da coroa portuguesa aflorava ali numa cidade pequena e desguarnecida. Daí a preocupação da coroa portuguesa é ter um caminho que fosse por dentro e não pelo litoral. E é por isso que já em 1701 ela vai chamar o filho
do Fernão Dias, que é o Enes Garcia, para propor a ele a descoberta de um caminho que fosse completamente terrestre, partindo da cidade do Rio de Janeiro. É um caminho, ele começa a fazer o caminho, né? Claro que ele vai morrer nesse meio do percurso, aí várias outras pessoas vão tentar fazer esse caminho. E vai demorar algumas décadas para ser feito. Mas uma vez concluído, o tempo de viagem ficou reduzido substancialmente, de cerca de 10 dias e 2 semanas aproximadamente, e essa ligação propiciada por esse novo caminho tornou a cidade do Rio de Janeiro o principal porto da colônia. Era o porto por onde saía o que de mais importante naquele momento produzia a colônia brasileira. E quando essa produção de ouro começou a declinar, preocupado com esse fato, a coroa portuguesa vai transferir para a cidade do Rio de Janeiro a sede do vice-rei em 1760. Esse momento que eles chamam os bandeirantes, chamam o filho do Fernão Dias para fazer a estrada, foi antes ou depois da briga dos paulistas? Antes. Ele foi chamado em 1720. Eu não me lembro quando foi a... 1708, 1709. Ah, tá. Guerra dos Emboados. Isso. Mas aí ele está se referindo... Eles estavam de bem. Tá. A briga vai ser daí. Aí você se referindo ao caminho para transportar o ouro, não é o caminho do gado. Não, no Rio de Janeiro não tem criação de gado no Rio de Janeiro. A não ser que o gado vier de navio até o Rio de Janeiro. Agora, imagina o gado subir. Essa estrada também ela é curta, mas ela também é difícil de transpor. Ela passa por serra do meu jeito. Professor, esse caminho que o senhor falou que passa, que ia até a Penha, passava pela Penha, é caminho do ouro? Eu me confundi agora. Não, é o mesmo. O ouro do gado é o mesmo. Mas ele ia... Não, do ouro que eu falo, porque é dos bandeirantes, não que para circulava o ouro nesse caminho. Embora tenha algumas localidades nesse perímetro, que até hoje ele é uma incógnita. Eu sei porque eu conheço gente que só estuda isso. Por exemplo, você conhece Mogi das Cruzes? Mogi das Cruzes, em termos assim, você sabe que uma das coisas de ostentação dessa época, as pessoas, além de ostentarem na sua própria casa, elas ostentam na igreja que elas frequentavam. E uma das coisas que ninguém entende é o seguinte: Mogi das Cruzes sempre foi uma cidade assim, fué, uma coisa ela não era um grande nada. Nunca foi importante, nunca abrigou uma coisa muito importante, tal. Mas o que ninguém consegue explicar é por que Mogi das Cruzes tem igrejas tão importantes como tem. Eu não conheço as igrejas de Mogi das Cruzes. Todo mundo que estuda Mogi das Cruzes sempre conta essa história. Como é que era possível? O circuito do ouro ela não é importante. Quer dizer, se você achasse uma grande igreja adornada em ouro em Taubaté, você vai entender porque Taubaté ficava na confluência, ela tinha uma casa de fundição, né? Era caminho importante. Mogi das Cruzes, nem como caminho ela era importante. Certo? E, no entanto, tem riqueza. Ela não está nesse Então tem muita coisa na história que a gente não consegue explicar, a gente não sabe. A gente dá assim, esse arcabouço de racionalidade, mas a hora que você pega nos detalhes e começa a mexer, você vai ver que não é tão sólido assim. Bom, vamos voltar aqui para o nosso caminho. Tudo isso para dizer que, embora não fosse o caminho do ouro, devia passar alguém o ouro, tanto que em Mogi das Cruzes ficaram alguns vestígios do ouro. Bem, quando esse caminho é inaugurado e o Rio de Janeiro começa a sua prosperidade, ela coincide com o esvaziamento econômico da cidade de São Paulo, que só fica como aquele ponto de passagem da rota das mulas, vamos dizer assim, né? E mesmo os bandeirantes que foram, quer dizer, que descobriram as minas de Goiás e de Cuiabá, de fato eles vão acabar indo para essa região. E a cidade meio que vai ficar num vazio econômico,
E esse vazio econômico, ela vai se acentuar na década, depois da inauguração da estrada, quer dizer, em todo o seu percurso, né, com a separação da capitania de São Pedro, então aquela parte que se envolvia na ligação com Minas se separa, a zona de mineração alternativa a Minas Gerais se separa em 1748 de São Paulo. Em 1748, com a separação das duas capitanias, São Paulo desaparece como capitania autônoma, ela vai se tornar uma comarca da capitania do Rio de Janeiro, governada a partir do Porto de Santos, e ela só vai recuperar sua autonomia administrativa em 1765, já no período do Marquês de Pombal, que é quando a mineração já está francamente decadente, aí São Paulo volta a recuperar a sua autonomia administrativa. Professor, de certa forma, então, os paulistas entregaram na mão da coroa o poder para esvaziar, para enfraquecer a própria capitania na... Não, por isso que foi uma guerra, né? Na verdade, não foi nem um entregar. Não, sim, mas a partir do momento que eles exploraram e acharam esse caminho novo, eles acabaram começando a se enfraquecer antes de ter a disputa dos emboabos, né? Não, porque esse caminho, ele não foi construído de uma vez só. Ele foi muito demorado a construção desse caminho. Foram feitos vários traçados para esse caminho, né? E eles faziam, experimentavam aquele traçado, não dava certo, eles tinham que mudar o traçado, foi nem na base da tentativa e erro, por isso que demorou tanto. E pode ser que o filho do Fernão Dias nem tivesse noção da consequência que isso teria para, e nem sei se ele morria de amores com São Paulo, porque isso não quer dizer nada. Esse sentimento de pertencer a algum lugar, se há uma coisa que os bandeirantes não tinham, era isso. Pessoas que estavam percorrendo esse amor para aquela terra natal, essa coisa toda, isso é uma coisa que eles não têm. Isso é muito afeito ao paulista. E aí está o traçado dos 3 caminhos mencionados. Esse é o caminho de São Paulo. Esse é o caminho que sai de Paraty junto do caminho de São Paulo. E esse é o caminho que sai da cidade do Rio de Janeiro e que, né, já teve um traçado que vinha para cá, mas no fim acabou sendo esse traçado aqui, que grosseiramente é a BR-040. É o que eles chamam hoje de estrada real? É o caminho real, que aliás quem tem aqueles carros da Fiat, caminho real, né? O desenho que eles têm são essas duas pernas aqui, até chegar em Ouro Preto, e que vai desembocar lá em Diamantina. Quando você está lá em Diamantina, você vê, você está no centro da cidade de Diamantina, você vê um pedaço do caminho real lá em Diamantina. Tudo isso eu estou dizendo para sensibilizá-los da rota. Então, esse percurso é que vai ser dinamizado, lembra que é isso que eu estou falando, né? E, como está aqui, esse mapa é topográfico, vocês estão vendo a dificuldade de se chegar nessa região. É uma região isolada. Bom, com tudo isso, ela promove o mercado interno, pela concentração que a atividade promove, pela vida urbana intensa que ela enseja, pela presença do Estado, pela flexibilidade social que a localidade propicia, pela diversificação das atividades, pela integração econômica e pela interdependência regional. Tudo isso cria o primeiro grande embrião do mercado interno com amplitude, eu vou dizer nacional, mas de fato não é tão nacional, sendo que ainda em termos do Brasil, ainda ele é uma coisa meio regional. É o centro-sul, na verdade, é essa área tributária à mineração. Bom, tudo isso eu vim falando, mas eu não falei quanto de ouro ainda se produzia nesse momento. E vou fazer 2 comentários. Uma das coisas difíceis, principalmente, bom, para toda a produção de ouro nessas épocas mais antigas, mas no caso do Brasil, essa dificuldade, vamos dizer assim, fica aumentando, porque o contrabando, todo mundo que estuda a mineração sabe que o contrabando corria muito solto nessa região. Apesar de todo o empenho da coroa, ela tinha, vamos dizer assim, um aparato que ela dispunha para controlar a produção de ouro, né, e tributar a produção de ouro, era muito limitado.
nessa atividade que a gente chama de descaminho do ouro, estavam envolvidos as mais variadas pessoas, tanto da administração do Estado como da administração da Igreja e além de particulares. Tanto que uma das causas do fechamento daquele caminho dos currais tinha em mira exatamente o descaminho do ouro. E outra coisa também que a coroa passou a controlar severamente era o número de religiosos que ela permitia na região da mineração. Porque ficou, a partir de um determinado momento, ficou claro que um dos grandes contrabandistas de ouro eram os próprios sacerdotes que, a pretexto de irem prestar serviços religiosos nas zonas de mineração, na verdade, eram contrabando. E os padres andavam com todos aqueles paramentos lá para fazer a missa, então andavam com aqueles santos, aquela coisa toda. E tem a famosa história do Santinho do Pau Oco, que era onde eles carregavam, né, subtraíam o ouro das zonas de mineração. Porque a coroa sempre foi muito ciosa. Além disso, outro fator que dificulta, agora fora do território brasileiro, era quando esse ouro chegava em Lisboa. Na aula sobre o declínio da atividade açucareira, vocês lembram que uma das medidas que a coroa portuguesa adotou foi estabelecer épocas certas para os navios saírem de Lisboa e virem para a colônia e da colônia para Lisboa. Tinha uma época certa para sair e para chegar no porto de Lisboa, principalmente. O doutor Magalhães Godinho, no texto da próxima aula, ele menciona um fato que é o seguinte, justamente referindo esse contrabando do ouro lá em Lisboa. Uma coisa que ele observa é que os navios ingleses, os ingleses planejavam a sua chegada no porto de Lisboa para coincidir com a chegada das frotas do Brasil. Quando chegavam as frotas do Brasil, também chegavam as frotas de Londres para se abastecerem, para comercializarem em Lisboa. E ele observa que uma coisa que os almirantes ingleses faziam era a preocupação de colocar os navios ingleses ao lado dos navios que tinham chegado no Brasil. E o Godinho observa que à noite o movimento do porto era muito, o suspeito movimento do porto era muito intenso, sugerindo que estava se transferindo ouro das embarcações brasileiras para as embarcações inglesas. Né? Claro, um produto importante que vinha do Brasil era açúcar, mas certamente você não vai imaginar à noite caixas de açúcar, que eram caixões enormes, sendo transferidas para os navios ingleses. Não era bem isso que estava acontecendo. Tudo isso para dizer que a quantificação do que exatamente se produziu de ouro no Brasil é bastante difícil. O Pandiacalógeras, que foi um dos primeiros a tentar quantificar isso, né, ele diz que é apenas uma questão de palpite, mas baseado num palpite, ele vai dizer que foi de aproximadamente 948 mil quilos, quase 1.000 toneladas foi o que se extraiu de ouro no Brasil durante o século XVIII. Então, o Calógeras ele é um pouco modesto para aquele que está no palpite. Claro que ele não foi um chutômetro, né, o que ele fez. Ele foi ministro da Fazenda do Brasil, então, o que sugere que ele teve acesso privilegiado a uma documentação que o comum dos mortais não tem, né, que são os documentos do Ministério da Fazenda. Então, tudo que ficou do Ministério da Fazenda, ele certamente teve acesso para fazer essa busca. Esse número a que ele chegou não é muito diferente do que alguns anos depois, décadas depois, um outro historiador que é especialista nessas questões mais econômicas, não demográficas, econômicas da mineração, que é o Virgílio de Noia Pinto, que ele também reconhece que uma informação exata do que foi produzido é difícil, mas uma ideia que ele sugere é de 976 mil quilos, excluída a Bahia, que tem uma produção de ouro, mas que não é uma coisa assim que viesse a distorcer muito esses números. De qualquer maneira, a produção de ouro no Brasil no século XVIII, na melhor das hipóteses, ela foi algo como 1.000 toneladas de ouro.
Esse é um número que poderia ser aceito. O Virgílio Noia Pinto, além de sugerir esse número para a produção brasileira, ele dividiu por região e chegou à conclusão de que mais ou menos 70% dessa produção estava concentrado nas Gerais. Tem um outro aí, um outro slide. Esse aqui, mais exatamente 74%. Os 3 centros importantes de produção são Minas Gerais. Do jeito que eu estou falando parece que é só Gerais, mas, a bem da verdade, existe a produção de Goiás e a produção do Mato Grosso. Em termos temporais, a produção de ouro do Brasil teve esse comportamento, segundo o Virgílio de Noia Pinto, entre 1700 e 1800. Então você vê que a produção cresce durante todo o século XVIII. A partir de um determinado momento aparecem as produções de Goiás e Mato Grosso. O auge dessa produção se dá na meados da década de 40 até meados da década de 50, aproximadamente, embora o Celso Furtado, vocês vão ver, ele vai assumir com uma década de auge, 1750, a década de 1750. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que vocês percebam que o auge das Gerais, ela acontece um pouco antes, ela vai na segunda metade do século, dos anos de 1730, a partir dali a produção das Gerais já é declinante. O Brasil só vai atingir esse auge alguns anos depois, graças à produção principalmente de Goiás, que tem o seu auge naquele momento. Certo? Essa produção de ouro do Brasil do século XVIII, em termos quantitativos, o que o Brasil já produzia, de fato, ele é irrisório. Principalmente se você olhar a produção brasileira depois de 1980. Então, aqui você tem a produção de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Esse é um dado do Departamento Nacional de Produção Mineral. Então, vocês veem que é pequena comparativamente. Isso é média decenal. Então você vê que no auge, aqui, se você pegar o período de pico, ela deve dar entre 16 e 18 mil quilos de ouro na média, certo? Por ano. Perceba que quando chega a década de 1980, a entrada de Serra Pelada joga para quase 100 toneladas ano. Então, 10 anos de Serra Pelada é um século quase das Gerais. Então, em termos de quantidade, embora a gente fale a economia da mineração, tem toda essa importância, em termos da quantidade de ouro do Brasil, ela não é tão grande, certo? Assim como, também um outro fato que eu quero chamar a atenção, é que a produção de ouro do Brasil, eu já disse, o Brasil é o maior produtor de ouro do século XVIII. Mas isso não foi suficiente para abalar o preço do ouro no mercado internacional. Perceba que a chegada do metal espanhol na Europa, ela provocou esse movimento que vocês estão vendo aqui. Mas o ouro brasileiro, ela provocou um movimento muito tênue, certo? Então, ela não foi tanto assim. Ok? Mas em termos da produção espanhola, ela chegou a ser próxima, foi muito menor? Não, em termos do valor, a produção de ouro mais prata da Espanha é muito maior do que o ouro brasileiro. Agora, em termos do ouro brasileiro, a produção de ouro do Brasil é maior. Aliás, eu não acompanho isso, mas eu acho que depois da América Espanhola, tem uma grande descoberta de minas de prata. Acho que a última grande descoberta foi deles, posso estar enganado. Eu acho que teve alguma na Rússia. Você também descobriu um monte de reservas enormes de qualquer coisa. A Rússia hoje é uma produtora importante de ouro e de diamante. Que diamante a gente nunca associa com a Rússia. Mas acho que o maior buraco de extração de diamante do mundo é da Rússia.
O buraco mais fundo feito pelo homem na face da Terra é da Rússia. Então, vamos voltar ao raciocínio do Celso Furtado, então, juntando todas essas informações que foram apresentadas até aqui. Começando pelo cálculo da renda da mineração. A gente já viu por aqueles gráficos que foram apresentados que o auge da mineração vai se dar por volta de 1760, quando a exportação do ano de 1760 chegou a 2,5 milhões de libras. Aí não é mais quantidade, é valor. O Furtado, para fazer o cálculo da renda da mineração, ele vai calcular a exportação, o valor da exportação, o valor médio da exportação entre 1750 e 1760, que ele está assumindo que é o auge. Certo? Nesse período, a média que ele vai encontrar é de 2 milhões de libras. A renda da mineração, quer dizer, a renda total da economia é igual à renda disponível mais tributação. Ou a renda disponível igual à renda total menos tributação. A tributação a gente já sabe que é o quinto, então é 20% aqui. Certo? Partindo desse valor médio da exportação, ele faz o seguinte raciocínio. O valor das importações, ele vai admitir que são 4/5 do valor das exportações. Então, 2 milhões dividido por 5 multiplicado por 4, dá 1.600.000. Para calcular a renda disponível, ele vai pegar esse valor das importações, multiplicar por 2, que vai dar 3.200.000. Como a tributação é 1/5 do valor das exportações e a exportação é 2 milhões, o imposto é igual a 400.000. Voltando para essa fórmula, 3.200.000 mais 400.000 dá esses 3.600.000. Okay? Isso a renda da economia mineradora. Para calcular a renda per capita, ele simplesmente pega essa renda e vai dividir pela quantidade de pessoas envolvidas na área de mineração, que ele vai supor que por volta de 1750, lembre-se que em 1800 era 1.010.000, certo? Por volta de 1750, na zona de mineração, ele calcula que teria 300.000 número de pessoas naquela região. Dividindo 3.600.000 pelo 300.000, a renda per capita vai dar em torno de 12 libras na região da mineração. Essa renda per capita é significativamente inferior à renda apurada per capita, apurada na zona açucareira, que era da ordem de 67 libras. Ok? Falei rápido, mas deu para acompanhar. Eu não entendi muito bem a informação dessa renda disponível. 2 vezes o coeficiente de população. É só por hipótese que ele está dizendo que a renda disponível é 2 vezes o montante da importação. Ele tinha que atribuir algum valor. Porque, na verdade, o único valor que ele tem é isso aqui. Todo o demais, ele vai ter que derivar a partir disso, fazendo uma série de hipóteses. Menos da tributação, porque é quinto. Então, embora não seja o quinto o tempo todo, mas ele vai assumir que em 1750, 60 é o quinto. Então, é 20% do valor exportado. Veja, no Furtado, vocês sempre têm que olhar esses números com o seguinte aspecto. É claro que o Furtado, eu acho que nem calcula esse número. Ele não vai, em momento algum, ele vai dizer que são 12 mil. Ele vai dizer assim, olha, a renda montava tanto e a população era de 300.000. Fica a seu cargo dividir um pelo outro, mas por que ele não faz a divisão? Assim como ele não fez essa divisão. Vocês leram o capítulo do açúcar, ele não faz essa divisão. Nós é que fazemos essa divisão. Porque ele, no fundo, o que ele está querendo é dar uma ideia da ordem de grandeza. E da ordem de grandeza relativa. Quer dizer, a mineração vis-à-vis o açúcar. Simplesmente para dizer que era substancialmente menor. É isso que ele quer dizer. Agora, se você chegasse, não é 12, é 15, eu acho que esse era o tipo da coisa que ele nem ia discutir com você. Não, mas
seja 12, seja 15, seja 20, seja 30, ele é menor do que o da atividade açucareira. Agora, para que serve essa proporcionalidade a que ele está chegando? É para dizer que, apesar de ser a renda per capita menor, o potencial dinamizador dessa economia, não obstante a isso, era maior. É para isso que esse cálculo está servindo. Tá certo? Então vamos ver como é que ele vai desenvolver esse raciocínio. Bom, então por que o potencial de promover um desenvolvimento endógeno da economia mineratória era maior do que o da economia açucareira? Só vou chamar a atenção ao seguinte. Vocês sabem o que é desenvolvimento endógeno? É interno, uma coisa assim que... Não, tudo que é endo é dentro. Mas o que exatamente ele está querendo dizer com esse desenvolvimento endógeno? Sem interferência do De criar mercado interno. É um desenvolvimento apoiado no mercado interno. E basicamente o que ele está pensando aí é na manufatura. Ele não está pensando na pecuária, por exemplo, que também é voltada para o mercado interno. Ele está pensando principalmente na manufatura. Então, veja. O que legitima a expectativa de que o potencial dela fosse alto? Em primeiro lugar, as dimensões absolutas do mercado. Vocês lembram que na economia açucareira, para calcular a renda per capita, ele levou em conta 30 mil pessoas livres. Aqui ele levou em conta 300 mil pessoas. Então ele é pelo menos 10 vezes maior. Em termos absolutos, ele é muito maior do que o da economia açucareira. Segundo lugar, pela própria característica de exploração da atividade da mineração, a concentração de renda é menor do que na atividade açucareira. Vocês lembram que para a atividade açucareira, ele já tinha observado que 90% da renda gerada no setor ficava na mão dos senhores de engenho e plantadores de cana. No caso da mineração, ele não fez essa conta. Mas pela própria característica de exploração, sendo que é uma atividade que não tinha restrições à participação, né, todas essas informações confirmam ou justificam a expectativa de que a concentração fosse menor. Dado que a concentração é menor, e a renda é menor também, a participação dos bens de consumo corrente na cesta de consumo dessas pessoas é maior do que na economia açucareira. O que poderia, então, gerar uma expectativa de que esse desenvolvimento endógeno fosse alicerçado num setor de bens de consumo corrente. Tá? Basicamente, um dos produtos, tirando a alimentação, o bem de consumo corrente mais, eu ia dizer mais corrente, mas é o mais usual, o mais comum, é roupa, é tecido, certo? Era uma economia mais urbanizada e era uma economia com custo de transporte muito maior do que a economia açucareira. Tudo isso, né, justificava a expectativa de um alto potencial para essa economia. Todavia, na prática, o que se observa é que esse desenvolvimento endógeno também não aconteceu, assim como tinha acontecido no caso do açúcar, na mineração também ele não vai ocorrer. E daí surge a pergunta, o que teria feito com que esse potencial não se efetivasse? A resposta ele vai dar daquela forma clássica que ele dá, um ciclo, só que aqui não é um ciclo de preço, é um ciclo de produção. E na fase ascendente, né, você já deve, pelo caso da economia açucareira, sempre há uma concentração de fatores no principal produto e, portanto, não há diversificação da produção durante um período em que a atividade está crescendo. A questão é na fase descendente. Na fase descendente, quer dizer, quem exporta mais tem mais capacidade de importação, quer dizer, tem mais receita de exportação, portanto, tem mais recursos para importar. Certo? Se a gente lembrar que capacidade de importação, como é que ele está definindo capacidade de importação? Capacidade de importação é um número puro.
não é nem preço, nem quantidade, ele é um número índice. É um número que foi dividido um pelo outro e deu um número puro. Esse número puro é obtido pelo índice de preço das exportações, multiplicado pelo índice de quantidade exportada. Tudo isso dividido pelo índice de preço das importações. Isso é a capacidade de importação. Se você isolar um termo dessa capacidade de importação, aqui é o que a gente chama de termo de troca, que é um número relativo, né? Claro, é o comparativo entre o índice de preço das exportações com o índice de preço das importações. Então, quando a gente diz assim, os termos de troca atuaram desfavoravelmente para o Brasil, a gente pode estar dizendo que caiu o índice de preço das exportações ou subiu o índice de preço das importações. Vamos lá. De outro, se você olhar isso aqui, ler essa fórmula nessa maneira, aqui você tem um índice da receita de exportação. Se isso aqui fosse preço, isso aqui fosse quantidade, você teria preço vezes quantidade, que é a receita de exportações. Certo? Então essa fórmula se lê de várias maneiras, mas sempre se referindo à capacidade de importação. No caso, o que ele está falando da fase descendente, como ele não está trabalhando com o preço do ouro e nem com a quantidade, aliás, com o índice de preço dos produtos importados, ele está olhando principalmente para esse número. Isso que eu disse. Fase ascendente ou fase descendente é de quantidade, não é de preço, como foi no caso do açúcar. Certo? Aqui é quantidade. Então veja qual raciocínio então, que ele está falando quando cai a capacidade de importação. O exemplo que ele tem em mente, eu já estou dando uma dividende, que lembra que ele é evidente, mas é o caso da Nova Inglaterra, certo? Que lá foi instalada uma colônia de povoamento numa zona de clima temperado. Como produtora de clima temperado, ela não podia, vamos dizer, estabelecer um sistema de trocas com a Europa, porque o que a Europa produz, ela produzia, a Europa também produzia a custos menores, então ela não tem produto para exportar. Como ela não tem produto para exportar, vamos dizer, isso aqui é próximo de zero, pouco importa esse preço, a capacidade de importação dela sempre é muito barata. O que o Furtado tem em mente é que aquela população, então, que foi para a Nova Inglaterra, conviveu, antes da produção açucareira, com uma economia de muito baixa capacidade de importação. Por conta dessa característica, ela teve que ser a mais autossuficiente possível. Quer dizer, tudo, como ela não podia importar nada, seja artigos de pano, seja artigos de ferro, tudo isso ela teve que ser autossuficiente. Certo? Então ela desenvolveu, vamos dizer, uma manufatura precocemente, e é esse desenvolvimento precoce que ela teve que depois vai alicerçar as atividades dela quando se criar o complexo econômico açucareiro antibiano. Certo? Tá. A pergunta que ele está fazendo em relação às Gerais é exatamente essa. Quer dizer, na queda da produção de ouro, houve uma queda da capacidade de importação da região das Gerais. E lembre-se que vieram aqueles quase 300 mil pessoas da noite para o dia. A pergunta que ele faz é por que não houve essa, assim como houve na Nova Inglaterra, uma pressão, por que não funcionou o mesmo mecanismo na zona de mineração? Bem, as explicações então para essa não ocorrência. Não, pode falar, não tem problema. Então, normalmente os livros de história usam o argumento de que a causa principal teria sido esse alvará de Dona Maria I, de 1785, e que mandou confiscar todos os teares existentes na região das Gerais e só permitiu ficar na região
teares que produzissem panos muito grosseiros que eram usados para a confecção de roupa de escravo. Os demais deveriam ser confiscados. Aí, o Furtado usa dois argumentos para refutar esse argumento. Primeiro, 1785. Como a gente viu, 1785 já fazia pelo menos 40 anos que a produção de ouro nas Gerais já vinha caindo, tá? Que começou a cair no final da década de 30. Certo? 1730. Então a capacidade de importação dessa região já vinha caindo. Se ela tivesse promovido algum estímulo para a produção local, em 1785 já teria dado tempo para que essa produção aparecesse. E aí ele usa duas informações. Primeiro, a quantidade de teares confiscados foi muito modesta. Ele coloca até em nota de rodapé. Mas o argumento que ele usa mais é o seguinte, é que esse confisco não gerou nenhuma reação na região das Gerais. Quer dizer, se ela tivesse uma atividade manufatureira importante, esse confisco teria gerado uma reação. E ele pensa, olha, não aconteceu nenhuma reação. Essa falta de reação é o indicador de que não havia manufatura na região. Certo? Portanto, o alvará não pode ser responsabilizado por essa falta de desenvolvimento da manufatura na região. A causa principal, segundo Furtado, é a incapacidade técnica dos portugueses que para cá vieram. Eles que vieram, aqueles 700 mil portugueses ao longo do século, né? Vamos supor que desses metade tivessem vindo na primeira metade, o que não deve ser essa proporção, porque a maioria deve ter vindo estimulado pelo ouro, né? Então, essa população portuguesa que veio para cá, atraída pelo ouro, ela, quando ela foi oprimida pela capacidade da queda da capacidade da importação, ela deveria ter mobilizado a sua habilidade e começado a produzir os produtos que agora não dava mais para importar. Então, se eles não fizeram isso, era porque eles não tinham o domínio das técnicas de manufatura. E a pergunta que ele faz é o seguinte, por que os portugueses não tinham técnicas de manufatura? E a resposta dele é o Tratado de Methuen, que foi assinado em 1703, no início da libertação. Agora, o raciocínio que o Furtado está fazendo é o seguinte, no declínio, quando houve a ruptura do monopólio do açúcar, Portugal vai viver uma situação de não ter recursos para fazer importação. É a mesma situação ali descrita. A atitude dos governantes portugueses na segunda metade do século XVII foi tentar reduzir o déficit comercial português, incentivando o desenvolvimento da manufatura. Para isso, inclusive, se proibiu a importação de vários tipos de manufaturados, dentre eles panos, e com isso, nos dois últimos anos dos anos 1600, Portugal teria conhecido algum desenvolvimento da manufatura. O raciocínio do Furtado é que quando foi a assinatura do Tratado de Methuen, que é um tratado de panos e vinhos, quer dizer, Portugal liberava, autorizava, permitia a entrada de panos e artefatos ingleses em Portugal e nas suas colônias, e em contrapartida, os vinhos portugueses entrariam na Inglaterra pagando 2/3 da alíquota de imposto de importação que se cobrava sobre o similar francês. Então, Portugal tinha uma redução do imposto de importação e, em contrapartida, permitia a entrada de panos ingleses. Isso é o Tratado de Methuen, que só tem 3 cláusulas. Tá? Só isso. Então, com esse tratado, Furtado faz a seguinte leitura do Tratado de Methuen. Ele destruiu o desenvolvimento manufatureiro em Portugal, que estava em curso desde o fim do século XVII. Então, por volta de 1703 é assinado esse tratado, então Portugal abandona a política manufatureira, a população que migrou para o Brasil, migrou mais ou menos a partir desse ano, então quando eles vêm para o Brasil, eles vêm ignorantes da técnica de manufatura. Que Portugal era ignorante da técnica de manufatura,
manufatura, vocês vão ver pelo texto gordinho da próxima aula, essa política que se tentou fazer no final do século XVII, Portugal teve que importar mão de obra. Ela não tinha gente que sabia fazer aquela manufatura. Isso trouxeram muitos franceses. Há muita gente que tem nome francês e é português de origem, e provavelmente veio em algum dessas letras, esses Bittencourt, por exemplo. Que originalmente é um nome francês, mas você acha Bittencourt português do século XVIII, por exemplo. Então esses nomes, não estou dizendo que especificamente é o caso de Bittencourt, mas o tipo de Bittencourt, nomes que soam franceses, mas que são portugueses. Então, a leitura que o Furtado faz é de que isso destruiu o desenvolvimento manufatureiro de fins do século XVIII, então, do século XVII. Então, quando os portugueses vêm para cá atraídos pelo ouro, né, como estava na primeira geração de operários ainda, que não tinham conseguido transferir o seu conhecimento para os portugueses, não foi o caso do açúcar, vocês lembram, os primeiros tinha aqueles mestres, mas com o passar dos anos eles aprenderam a técnica, lá foi muito curto, essa que é a ideia do Furtado, e não deu tempo para os portugueses assimilarem o conhecimento, então quando eles vêm debandada louca aqui para o Brasil, eles vêm ignorantes daquela técnica. De fato, o que o tratado o ouro brasileiro serviu foi simplesmente para viabilizar o tratado de Meta, já que o valor das exportações de vinho era significativamente menor do que o valor das importações de pano. Falei certo? Exportação de vinho, importação de pano, gerava um déficit comercial que, acumulado durante alguns anos, necessariamente, na ausência do ouro brasileiro, teria que levar à denúncia do Tratado de Meta, quer dizer, o tratado teria que ser rompido. O ouro brasileiro, de fato, segundo o Furtado, só serviu para dar longevidade para esse tratado, que, aliás, nunca foi revogado. Com isso, o destino do ouro brasileiro foi para as importações de bens de luxo, e os tributos, basicamente, foram para a construção de grandes monumentos em Portugal. O mais extravagante deles foi o convento de Mafra. Foi para fazer gastos religiosos. Dom João V, por exemplo, tentou fazer a segunda sede do Vaticano em Lisboa, né, que depois foi destruído pelo terremoto de 1755. E convocou uma espécie de um grande colégio dos maiores teólogos da época para discutir os dogmas do cristianismo. Um deles era para discutir a virgindade de Maria. Só para vocês terem uma ideia que tipo de uso foi que a coroa portuguesa gastava, vamos dizer assim. E todo mundo sabe que dogma é dogma, quer dizer, é aquela coisa, ou aceita ou não aceita, por isso que é dogma. Mas isso não impediu que fossem criados esse tipo de gastos. E depois o pagamento de dívidas, já que Portugal vinha do século XVII com um grande endividamento, né? Quando começou a chegar o ouro brasileiro, uma parte dele foi justamente para saldar a dívida que ela já tinha. Um exemplo do gasto português, está aí, o convento de Mafra, né? Que eu sempre digo, é um renascimento retardatário do século XVIII, porque na Europa é renascimento do século XVI, mas em Portugal é século XVIII. Pelo menos com 2 séculos de atraso, né? E fez um prédio, parece um bolo de noite, vocês estão vendo essas construções assim, né? Uma coisa assim, mas que fica parecida, ainda quer ser com pretensões de renascentismo, né? E que, na verdade, tentava rivalizar com essa outra construção, que era a construção do Escorial de Filipe II, que fez por causa do Tesouro Americano. Um século depois, o Dom João V vai fazer o convento de Mafra para rivalizar com isso aí. Vocês podem ver que eles são até muito parecidos. Bom, só para então fechar o raciocínio do Furtado. Houvesse chegado ao Brasil imigrantes com alguma experiência manufatureira, e o mais provável é que no momento de dificuldades de importação, as iniciativas surgissem. A primeira condição para que o Brasil tivesse desenvolvimento manufatureiro na segunda metade do século XVII teria de ser o próprio desenvolvimento manufatureiro de Portugal. Houvesse Portugal acumulado alguma técnica manufatureira e a mesma ter-se-ia transferido para o Brasil. Aqui eu estou pulando porque foram coisas que eu já falei, tá?
Bom, do mesmo jeito que ele fez com relação à Nova Inglaterra e às Antilhas, ele pergunta o seguinte: existe algum exemplo na história de uma economia da mineração em decadência que promoveu um desenvolvimento endógeno? E ele vai achar a sua resposta um século depois da decadência brasileira, examinando o caso do ouro australiano, cujo auge, o ouro australiano é uma coisa muito curta, é na década de 1850 a 1860, é muito rápido o ouro australiano. O processo foi meio parecido com o do Brasil. Quando se descobriu, houve um grande afluxo, mas a diferença está que foram britânicos, portanto, no olho da manufatura, vamos dizer assim, irlandeses, americanos, chineses e outros europeus. O que deu um crescimento, um salto populacional, no caso da Austrália, é pior do que o caso brasileiro, que passou, aqui é 1800, tá? De 438 mil para 1.168.000, quer dizer, 166% de crescimento em uma década. O caso de Melbourne, que está no coração do estado de Vitória, que é o estado onde vai acontecer a mineração do século XVIII, né, o crescimento da população é uma coisa absolutamente estarrecedora. E a cidade, claro, virou uma cidade de tendas. Bom, qual é o raciocínio que o Furtado está fazendo? Então, quando houve a descoberta do ouro, a economia da Austrália era uma economia baseada na criação de ovelhas e exportava lã bruta, principalmente para a Inglaterra. Essa era a economia da região. Ela praticava uma política econômica liberal no seu comércio exterior, né? Então exportava lã e importava o mais barato possível, daí não tem imposto praticamente para importar produtos, né? Que a ideia era fazer entrar os produtos manufaturados mais barato possível. Com a descoberta do ouro, a mão de obra, tanto da agricultura de alimentação quanto da ovinocultura, que é a criação de ovelhas, né, se debandou para as zonas da mineração e houve escassez de mão de obra nessas duas atividades. A reação assim, dos empreendedores ligados a essa atividade foi introduzir inovações técnicas poupadoras de mão de obra. Quer dizer, a atividade continuou sobrevivendo, mas com inovações técnicas. Quando a atividade entrou em decadência, vocês veem que já entrou em decadência em meados dos anos de 1850, o declínio da produção causou desemprego, que era mão de obra livre, e isso provocou fricções sociais. No fundo, é um quebra-quebra. Vai acontecer. Movimentos de pessoas desempregadas, aquela coisa toda, o que obrigou o governo a fazer política de emprego. E essas políticas de emprego, elas foram na direção da industrialização, principalmente o beneficiamento daquilo que se exportava em bruto. Com isso, houve a ascensão política dos industriais, que promoveram uma substituição da política comercial da Austrália, que de liberal passou a ser uma política protecionista. E com o protecionismo, essa industrialização que estava confinada a alguns setores, ela vai se espraiar para outros setores, graças a essa política, agora promovida pelos próprios industriais. Com isso, ele está dizendo, olha, veja, é possível na decadência, com a queda da capacidade de importação, haver um processo de desenvolvimento endógeno. Bom, como não houve esse desenvolvimento endógeno, só vou ler esse slide, ele diz o seguinte: não se havendo criado nas regiões mineiras formas permanentes de atividade econômica, à exceção de alguma agricultura de subsistência, era natural que no declínio da produção de ouro viesse uma rápida e geral decadência. À medida que se reduzia a produção, as maiores empresas iam se descapitalizando e desagregando. A reposição da mão de obra escrava já não se podia fazer, do mesmo jeito que na economia açucareira.
E muitos empresários de lavra, com o tempo, se foram reduzindo a simples faiscadores. Dessa forma, a decadência se processava através de uma lenta diminuição do capital aplicado no setor minerador. A ilusão de uma nova descoberta, de que uma nova descoberta poderia vir a qualquer momento, induziu o empresário a persistir na lenta destruição do seu ativo, em vez de transferir algum saldo liquidável para outra atividade econômica. Todo o sistema ia assim se atrofiando, perdendo a vitalidade para finalmente desagregar-se numa economia de subsistência. Então você vê que não tem fricção, é como se a economia simplesmente murchasse, como o nível de renda provido pela economia de subsistência é menor significativamente que a economia na mineração, é como se a economia brasileira ela simplesmente murchasse, abaixasse e continuasse operando num patamar de renda mais baixa, que é o patamar da economia de subsistência. Então, é por isso que não tem fricção. Tudo funciona no patamar mais baixo. Ok? Sim, teve apoio do governo.